Amados irmãos, eu vos saúdo com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta oportunidade, sempre com a ajuda de Deus, trataremos do seguinte tema. Preste atenção, é um desafio. Se você realmente o Brasil, então ore. Querido obreiro, não se esqueça de algo sumamente importante. A Bíblia Sagrada não é um simples ou mero livro. A Bíblia Sagrada é a inspirada, a inerrante, a infalível, a inesgotável, a suficiente, a completa, a soberana, a perfeita, a sempre atual e a eterna Palavra de Deus. E que o Espírito Santo, o Divino Preceptor, nos guie na ministração desta mensagem. Amém. No início do século VIII antes do nascimento de Nosso Senhor, o exército assírio cercou Jerusalém, ameaçando arrasá-la, caso a cidade não se lhe rendesse incondicionalmente. Ao inteirar-se da gravidade daquela situação, Ezequias, um dos reis mais piedosos de Judá, enviou esta mensagem ao profeta Isaías. Este dia é dia de angústia, e de vitupérios e de blasfêmias, porque chegados são os filhos ao parto, e força não há para os dar à luz. Isaías capítulo 37 e versículo 33. Assim, amados irmãos em Jesus Cristo, encontra-se o Brasil nesta instância tão delicada e tão decisiva. Não descreverei as angústias que nos infelicitam, porque todos os que verdadeiramente amam este país sentem-nas, vivem-nas e sabem que não há como ignorá-las. Ignorar tamanhas angústias ser-nos-á fatal. Enfim, o momento é extremamente grave. À semelhança de Jerusalém, o Brasil encontra-se igualmente sitiado por forças malignamente hostis e radicalmente opostas à Bíblia Sagrada, à inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Jamais houve, queridos irmãos, na história deste país, um cenário tão ameaçador e tão grave quanto este. Portanto, o que nós, discípulos de Jesus Cristo, devemos fazer? Antes de tudo, não ignoraremos as ameaças que pairam sobre o Brasil, o único país das Américas que ainda não foi subjugado totalmente por ideologias nocivas e destrutivas como o comunismo internacional. Por conseguinte, colocaremos em prática urgentemente alguns conselhos e pressupostos bíblicos. Se de fato os praticarmos, tenho certeza de que não somente enfrentaremos as angústias que nos assolam, como também as venceremos, pois o Imaculado, Santo e Eterno Cordeiro de Deus ainda não se ausentou de nossas igrejas e congregações. Jesus Cristo continua a ser o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Em primeiro lugar, sigamos o exemplo do rei Ezequias. Recorramos à oração, ao jejum e à Bíblia Sagrada. Somente Deus poderá socorrer-nos neste momento tão aflitivo. Quanto a mim, vejo toda esta angústia, querido irmão, como algo permitido pelo Senhor, a fim de instigar-nos ao arrependimento, à piedade e à prática da Santíssima Fé.
Num instante como este, é oportuno citar o texto áureo da salvação nacional de Israel. Se eu cerrar os céus, se não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículos 13 e 14. Confessemos, pois, os nossos pecados e abandonemo-los de vez. Não podemos mais conviver com tanta indiferença à palavra de Deus. Em nosso meio, pecados graves como orgulho, a soberba, a mentira, a calúnia, a corrupção, a banalização do divórcio, o adultério, a fornicação, as práticas repugnantes de Sodoma e de Gomorra, as heresias e outras iniquidades igualmente medonhas vão tornando-se comuns e toleráveis. O que mais me assusta é que tais práticas não nos assustam mais. Com elas convivemos e com elas nos contaminamos. Achamo-las normais. O Senhor Jesus Cristo, porém, não está satisfeito conosco. Insta-nos ele a um arrependimento urgente e incondicional. Caso contrário, entregar-nos-á nas mãos do adversário. Nós, obreiros de Jesus Cristo, somos exortados pelo Espírito Santo a lutar pela expansão do reino de Deus através da proclamação do Santo Evangelho. Portanto, deixemos de lado nossos impériozinhos ridículos, efêmeros e pecaminosos. Ao invés de construirmos torres de Babel, investamos os nossos recursos na evangelização dos povos, enquanto as fronteiras internacionais ainda estão abertas. Se não o fizermos, seremos duramente penalizados pelo Cordeiro. Pensemos nisto. Outro sim, é chegado o momento de nós, membros do Santo Ministério, entregarmos-nos sacrificialmente pela esposa do Cordeiro, a peregrina, santa e vera Igreja. Chega de cefarmos a nossa própria imagem, de ilustrarmos a nossa posição e de engordarmos o nosso ego. Não podemos cair na mesma tentação que levou Satanás, ainda no princípio, a ruína eterna. Se não temermos a Deus, pois, também corremos o risco de perder a nossa alma e irmos parar no inferno e depois sermos lançados no lago de fogo. Temamos a Deus. Queridos obreiros, o momento é crítico. O Brasil está totalmente sitiado por forças hostis e contrárias ao Santo Evangelho. Não pensemos nós que a solução está nas urnas ou na próxima etapa do pleito eleitoral. Só viremos a resgatar o nosso país das garras de Satanás se conduzirmos os nossos rebanhos à palavra de Deus, à santificação e a um firme compromisso com a proclamação da mensagem da cruz. Deixemos, pois, as tralhas e os modismos teológicos que, em nosso meio, roubaram todo o tempo da exposição da sã doutrina. Sim, limitemo-nos a falar apenas o que convém à sã doutrina. Não pensemos nós, queridos obreiros,
que a salvação de nosso país está na mera eleição de nossos homens e mulheres, às casas legislativas e aos palácios governativos. A salvação de nosso país, queridos obreiros, está na convocação dos redimidos às nossas igrejas e congregações, para que orem pela nação, roguem pelas autoridades e intercedam pelos que, no exercício do poder, venham a reverenciar e a temer o Deus único, vivo e verdadeiro. Finalmente, queridos obreiros, olhemos o mapa das Américas. Do Canadá à Argentina, vem Satanás tomando nação após nação, governo após governo e palácio após palácio. Deixaremos que o mesmo ocorra com o Brasil? Não pense você, querido obreiro, que a sua influência social e política será suficiente para salvar o seu bairro, a sua cidade, o seu estado ou o Brasil. Sem oração, você sequer poderá livrar o seu rebanho do voraz e impiedoso lobo. No entanto, se juntos orarmos, tenho certeza de que o Senhor nosso Deus intervirá em nosso país, como prontamente interveio em Jerusalém, quando a cidade santa achava-se sitiada pelas tropas assírias. Relata o sagrado texto. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000. E quando se levantaram pela manhã cedo, eis que tudo eram corpos mortos. Assim, Senaqueribe, rei da Síria, se retirou e se foi, e voltou e ficou em Nínive. Isaías capítulo 37, versículos 36 e 37. No encerramento deste apelo, deixo a súplica que Ezequias, rei de Judá, fez a Isaías, o santo profeta do Senhor. Porventura o Senhor teu Deus terá ouvido as palavras de Rabi-Zaqué, a quem enviou o rei da Assíria, seu amo, para afrontar o Deus vivo e para o vituperar com as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido? Faze oração pelo resto que ficou. Isaías capítulo 37 e versículo 4. Amados irmãos, não temamos os adversários. Se fizermos a vontade de Deus, e se o buscarmos como ele deve ser buscado, o diabo não estenderá sua mão contra o nosso país. Afinal, do Senhor é a terra e a sua plenitude. Oremos pelo Brasil, porquanto o Brasil é do Senhor. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, Criador dos céus, da terra, do ser humano e de todas as nações. O Brasil, a nação brasileira neste momento, encontra-se em grandes angústias, em grandes e singulares angústias. Intervém, Pai, em nossa história, em nosso país, em nosso governo, e impede que tenhamos o mesmo destino de nações que, outroras grandes e gloriosas, por adotarem o comunismo e outras ideologias nefastas e igualmente destrutivas, encontram-se agora num estado miserável. Guarda a nação brasileira, protege-a. Abençoa, Senhor, o teu povo que aqui reside, que aqui trabalha e que aqui, cumprindo as tuas ordens, proclama o teu santo evangelho.
Ó Deus, detenha em tuas mãos, em tuas santas e poderosas mãos, o destino de nossa pátria. Tu sabes que somos frágeis e que a nossa força não pode tudo. É pequena, esvai-se logo, mas se intervieres, como intervieste, Senhor, na história de Israel, nós seremos vitoriosos, porque o Cordeiro está conosco, e se ele está conosco, estamos bem, porque ele, o teu Cordeiro, o teu Filho eterno, Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus, é também Rei dos reis e Senhor dos senhores. Obrigado, Pai, por tomares nas mãos o destino do Brasil. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Oremos pelo Brasil.